Shalom, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, chegando aqui nesta madrugada, né? São exatamente 0h32. E estamos aqui na meditação da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje, a qual nós estamos meditando, nós queremos dividir com os amados irmãos nesta madrugada. Todos aqueles que amam a palavra de Deus se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, no verso de número 1, onde a palavra do Senhor vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Louvado seja Deus. Apresenteis os vossos corpos. Aleluia! Esta é a expressão nesta noite. Apresentar o teu corpo. Apresentá-lo, a Deus, aquilo que você tem. Então essa expressão de Paulo que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Apresentei o vosso corpo vivo. Isso, irmão, é a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nesta noite eu quero dividir contigo, desta palavra, né, a qual nós lemos, nesse texto, a qual nós lemos de Romanos 12, do verso 1. Primeira parte que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E eu vejo um apelo, né? O apelo do apóstolo Paulo, quando ele diz: rogo-vos, pois. Incluído pelo apóstolo Paulo, logo no início do verso, você percebe que ele se refere ao quê? A compaixão de Deus, revelada especialmente na carta aos Romanos, e por meio das suas muitas misericórdias. E aí você percebe Paulo preocupado e escrevendo aos Romanos e dizendo isso. E aí ele vai selecionar, né, das quais a qualidade. Se você for perceber no livro de Romanos, ele vai falar sobre a misericórdia da justificação, no capítulo número 3. Ele vai falar da misericórdia da identificação dos crentes, né, na experiência que é o batismo espiritual, Romanos 6. Você vai perceber que Paulo vai falar da misericórdia da reconciliação, onde ele fala em Romanos capítulo 5. A misericórdia da graça superabundante, que também está em Romanos 5. A misericórdia da permanência do Espírito Santo no íntimo dos remidos, que ele diz aqui em Romanos 8, 9. Você vai perceber que ele vai falar da misericórdia da eleição divina. Você vai perceber que ele vai falar, irmãos, da misericórdia, da glorificação final, da glorificação e da segurança eterna. Você vai ver que ele vai falar da misericórdia da herança que nós possuímos em Cristo. E tudo isso Paulo expressa em Corinto. Da misericórdia, irmão, do fato de todos os decretos divinos são benéficos para o homem. E isso tudo Paulo descreve no livro de Romanos, né? Pois ele diz que o seu final, que é a redenção humana, que Deus quer que nós sejamos redimidos, né? E é isso que, em grande escala, nós percebemos que Romanos 11, 32 vai falar sobre isso. Aí ele vai dizer: rogo a Deus, eu rogo de Deus, por meio do apóstolo Paulo, vai dizer, né? Então, com base nas suas misericórdias, ele visa nos levar o quê? A ter a Cristo em nosso coração como Salvador, como o Senhor. Então o resultado desta parte são que o senso de gratidão que nós temos, o senso de gratidão e a capacidade espiritual de reconhecer as obras de Deus. E o interessante, no verso de número, na parte 2, analisando este versículo que nós lemos de Romanos 12, 1, ele vai falar outra parte, ele diz que apresenteis os vossos corpos. Então, a raiz da palavra apresenteis é um vocábulo grego que significa, no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, né, por de lado, isto é,
reservar para a um propósito particular, ou seja, preparado, dedicado à adoração a Deus, totalmente consagrado. Então, tudo que nós fazemos na vida e no corpo, nós fazemos logo se queremos fazer algo para Deus, aí nós precisamos consagrar o nosso corpo para Deus. Então, você percebe uma coisa: nenhuma alma se dedica realmente a Deus, a menos que o seu corpo também seja consagrado. Então você percebe isso. São os meus pés, minhas mãos que eu utilizo para prestar socorro ao próximo. São a minha voz, que é a minha mente que eu utilizo para adorar a Deus. Então a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 6, ali depois acho que o verso 19 e 20 vai dizer: importa muito o modo como, né, nós utilizamos nosso corpo, né? Porquanto isso serve de excelente indicação sobre o estado da minha alma. Então o resultado desta parte é o que? É a dedicação total à consagração, a sermos consagrados ao Senhor. Como diz um hino da harpa: mais consagrado a Ti, né? Aleluia. Então que você venha, né, ter esse discernimento. Na outra parte do verso ele vai dizer, exatamente a terceira parte, ele vai dizer que em sacrifício vivo, né? Em sacrifício vivo, aí ele vai dizer santo e agradável a Deus. Como pode o corpo tornar-se um sacrifício vivo? Como que isso acontece? Como é que eu posso fazer isso? Que os olhos não contemplem o mal, né? Ou seja, é isso que importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza. É isso que é uma oferta. Que as minhas mãos não operem, né, com pecado, com pecaminosidade. Ou seja, é isso que equivale a um holocausto. Mais do que isso ainda, tudo isso não é o bastante, pois acima disso nós devemos nos esforçar ativamente todos os dias, né, em favor do bem. Ou seja, as mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, os ouvidos sempre pronto a dar atenção a Deus. Ou seja, é o crisóstomo, né? Aleluia. Essa sensação que o crente tem. As ofertas queimadas, elas eram um símbolo, né, da vida eterna, com todas as suas faculdades. Então você aprende uma coisa, que a qual ela deve ser consumida no fogo do senhorio divino, ou seja, visando o seu serviço e a sua glória. Então, o sacrifício vivo que Paulo está dizendo aqui, isto é algo que não está morto, né? Santo é o altar, é o Santíssimo, é tudo o que toca, tudo que tocar será santo, né? Então, santificação é o que? É a moralidade. Aleluia, quando nós nos santificamos, nós estamos cumprindo o que é a moralidade. O sacrifício agradável, a qual ele está citando aqui, isto é aceitável, satisfatório. No Antigo Testamento, Deus, ele só aceita sacrifício sem defeito. Então os resultados desta parte são o quê? Vida, moralidade, aprimoramento. E é isso que Paulo está se referindo quando ele diz, né, neste verso. E a quarta parte, né, deste verso vai dizer que esse é o nosso culto racional, que é isso que nós vamos fazer. O culto racional, da raiz do grego logos, ele relativo que a razão, o uso do nosso corpo, ele é caracterizado pela devoção consciente, pela devoção inteligente, é consagrada a Deus, a seu serviço. O culto racional é a nossa adoração apropriada, a qual se caracteriza o quê? Pela infusão da qualidade divina, né? Logos, inspirada pelo Espírito Santo, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Então, esse conceito de culto racional, ele foi apresentado em contraste com o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, né? Que era mecânico, que era simbólico. Ou seja, o homem, ele é um ser espiritual que pode ser ajudado pelo Espírito Santo a oferecer o que é o Senhor, essa forma elevada de adoração.
são os sacrifícios espirituais aceitáveis ao Senhor, como diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 5. Para me concluir, né, para os vídeos não ficar extensos, né, não ser cansativo, né, não ser enfadonho, eu quero concluir para te dizer uma coisa. Por causa das muitas misericórdias para conosco, Deus roga, exorta, apela, Ele solicita, né, que apresentemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E este apelo tem o objetivo da adoração a Deus em primeiro lugar. Porém, uma vez respondido, irmão, positivamente, o seu resultado pode nos levar a viver o que é um estilo de vida espiritual elevado, marcado pelas virtudes mais admiráveis no ser humano e especialmente nos filhos de Deus. E esses estilo de vida espiritual admirável, ele traz um senso de gratidão, ele traz capacidade de reconhecimento das obras de Deus, ele traz desafios de dedicação total, de consagração, ele traz o desafio de vida, de moralidade, de aprimoramento, devoção consciente, inteligente. E é isso que Paulo está pedindo, né? Para que os romanos ele vivam essa vida, né? E aqui até no texto fala que é a nova vida, né? É a nova vida do crente. Então, ele fala nesse cuidado com o corpo. Nós somos limitados em nossas energias, né? Depois de um dia de trabalho, nós precisamos descansar. E toda a natureza tem período de descanso. E aí eu aprendo que, como o ser humano não deve ser diferente, o próprio Deus, ele deu a dica ao descansar, né, no 7º dia da criação do mundo. Então, existe para o nosso corpo que uma mordomia, né, que deve ser cumprida. Não devemos ultrapassar as horas determinadas de trabalho por dia, por semana. Então você aprende isso também, né? Ou por ano. É extremamente importante que descansemos, que tenhamos um período de férias. Ou seja, não podemos glorificar a Deus com um corpo descuidado, desleixado. E é fundamental que tenhamos o que? Uma hora certa para levantar, para dormir, que façamos exercícios físicos regularmente, que tenhamos horário para refeição, que cuidemos da nossa saúde, né? Da nossa família. E em tudo nós devemos o que? Glorificar a Deus com o nosso corpo. E é isso que é a palavra do Senhor, né? Paulo está nos ensinando através desta palavra nesta noite. Amém, queridos? Que você venha ser ricamente abençoado nesta noite com a palavra de Deus, né? O Senhor nosso Deus, Ele venha te abençoar nesta noite, que você venha ter o sono do justo. A Bíblia diz, amados, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, glória a Jesus! Então que a alegria ela venha, louvado seja Deus, na tua vida pela essa manhã. Que na manhã, hoje, amanhã o amanhecer, hoje o amanhecer, venha a resposta de Deus. Que venha o consolo de Deus. Que venha a provisão de Deus. Que venha, louvado seja Deus, aleluia. Aquilo que você projetou, aleluia. Talvez tu dormiu preocupado, talvez tu dormiu nesta noite não sabendo o que iria acontecer amanhã. Mas nesta noite a palavra do Senhor para ti é: descansa em mim, descansa no Senhor, espera nele e o mais ele vai fazer por ti. Tá bom, querido? Fica na paz, Deus te abençoe, aleluia. Louvado seja Deus, rico e poderosamente